Nessa maravilhosa quarta-feira, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Que este dia seja um dia especial para você, de preparar a sua lição, a lição número 9, onde nós vamos estudar hoje na leitura diária. Está baseado no texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 19 e o versículo 20, tendo como tema algo muito importante, que diz: não é possível silenciar quem foi alcançado pelo Evangelho. Nós já lemos, entendemos e aprendemos que Atos capítulo 4 apresenta um momento de forte oposição contra a igreja. Encontramos Pedro e João. Aqui eles haviam anunciado a Jesus ao povo, realizado uma obra poderosa em seu nome. Por causa disso, foram presos e levados diante das autoridades religiosas. Os líderes ordenaram que eles não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. E qual foi a resposta dos apóstolos? Veja bem que a resposta deles foi, porém, de uma forma aqui contundente. Ele revela aqui força de uma fé que não pode ser silenciada. Quando eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João não estavam dependendo simplesmente ou defendendo simplesmente uma opinião religiosa. Eles estavam testemunhando uma realidade que haviam experimentado pessoalmente. Eles haviam estado com quem? Com Jesus. Ouvido seus ensinamentos, testemunhado sua morte e, acima de tudo, sua ressurreição, e agora anunciavam aquilo que Deus havia de realizar. E tinha realizado naquele grande milagre, aquele grande encontro, né? Então o texto nos ensina que quem foi alcançado pelo Evangelho recebe uma mensagem que não pode ser silenciada pela oposição humana. Primeiro, o Evangelho coloca o cristão diante de uma decisão. No versículo 19, observamos que Pedro e João eles respondem veemente: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir. Veja bem, muita coragem. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi-vos a voz do que a Deus. Ele estava dizendo o quê? Ia ouvir eles, as autoridades, ou a Deus? Essa pergunta coloca a autoridade humana em confronto diante da autoridade divina. Os apóstolos estavam diante de autoridades religiosas que possuíam poderes para ameaçá-los e até puni-los. Entretanto, Pedro e João reconheciam que havia uma autoridade superior, o Deus eterno, Criador do universo. A questão não era simplesmente o que as autoridades querem que façamos. A questão era o que Deus quer que façamos. Aqui encontramos um princípio fundamental da vida cristã. Quando a autoridade humana entra em conflito com a autoridade, com a vontade claramente revelada por Deus. O cristão deve permanecer fiel ao Senhor. Existem momentos em que seguir a Cristo exigirá um posicionamento firme. A fé verdadeira não significa procurar conflitos, mas também não significa abandonar a verdade para evitar conflito. A experiência com Cristo havia produzido neles uma convicção que as ameaças não conseguiam destruir. Uma fé superficial pode ser facilmente silenciada, mas uma fé fundamentada em Cristo permanece firme mesmo diante das dificuldades. Quando a convicção está firmada em Deus, a oposição não consegue determinar o nosso compromisso com o Evangelho. Observando que, em terceiro lugar,
O testemunho nasce da experiência com Cristo. Vimos isso no versículo 20. Chegamos ao coração aqui do texto, quando os apóstolos disseram, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Observe que a expressão deles é enfática, visto e ouvido. Pedro e João estavam falando a partir de uma experiência concreta. Eles tinham caminhado com Jesus, tinham ouvido as suas palavras, tinham visto seus milagres, tinham testemunhado sua morte, tinham encontrado Cristo ressurreto e agora estavam anunciando aquilo que haviam experimentado. Por isso o testemunho deles não era apenas uma teoria religiosa, era uma experiência transformadora. O verdadeiro testemunho cristão nasce de uma relação real com Cristo. Não basta conhecer informações sobre Jesus, os milagres, a história, não. É necessário conhecê-lo, confiar nele e permitir que sua palavra transforme nossa vida. Quem experimenta a graça de Deus passa a ter uma história para contar, com muita vitalidade. Em quarto lugar, quem foi alcançado pelo Evangelho não consegue tratar a mensagem como algo irrelevante. Não podemos deixar, esta foi a expressão convicta, uma expressão profunda. Pedro e João não estavam dizendo simplesmente, não queremos parar. Pronto, decisivo. Ele disse, chega. A ideia é muito mais forte. Não podemos deixar de anunciar. Eles estavam de um momento muito difícil. Eles haviam recebido uma verdade que precisava ser compartilhada. O Evangelho havia se tornado parte essencial de sua existência, de sua vida. Por isso, tentar impedir seu testemunho era como pedir que negasse aquilo que sabiam ser verdadeiro. Quando o Evangelho realmente alcança o nosso coração, ele transforma a nossa relação com Deus, com as pessoas e com a própria missão. Não ter uma vida amargurada, não. É sempre feliz com Jesus. Aquele que foi alcançado pela graça passa a desejar que outros também conheçam essa graça. Porque, em quinto lugar, o Evangelho é maior do que a oposição. Nós vimos isso, meus queridos, no versículo 20. Os líderes religiosos podiam ameaçar Pedro e João, mas não podiam apagar aquilo que Deus havia feito. Podiam tentar controlar suas palavras, mas não podiam controlar sua convicção. Podiam até prendê-los, mas não podiam prender o Evangelho. Essa graça, essa verdade, essa virtude, esse poder percorre todo o livro de Atos. A oposição humana não consegue impedir o avanço da palavra de Deus. A igreja cresceu não porque não enfrentou oposição, mas porque permaneceu fiel em meio à oposição. A missão cristã não defende algo cômodo. Não, a missão cristã também não depende da ausência de dificuldades. Às vezes, Deus permite que enfrentemos oposições para revelar a profundidade da nossa fé. O Evangelho não precisa de circunstâncias perfeitas para avançar, precisa de pessoas dispostas a permanecer fiéis. Porque, em sexto lugar, o testemunho cristão envolve palavras e vida. Pedro e João disseram, falar do que temos visto e ouvido. O testemunho envolve anunciar verbalmente o que Cristo fez, mas a vida também precisa confirmar aquilo que os lábios proclamam. Não basta dizer que Jesus transforma vidas, nossa própria vida deve demonstrar os efeitos dessa transformação. Não basta apenas falar sobre fé, precisamos viver pela fé. Não basta falar sobre amor, precisamos demonstrar esse amor. Não basta falar sobre santidade, precisamos buscar uma vida santa. O Evangelho que anunciamos deve ser visível
na maneira como vivemos. Porque, em certo lugar, o testemunho não exalta o testemunho, mas a Cristo. Pedro e João não estavam interessados a chamar a atenção para si. O centro de sua mensagem era Jesus. No capítulo anterior, Pedro havia declarado que a cura daquele homem acontecera pelo nome de Jesus. Agora, diante das autoridades, os apóstolos continuam defendendo o direito de anunciar Cristo. O que é que isso nos ensina? Ensina que o verdadeiro testemunho não diz: vejam como eu sou forte. Ele diz: vejam o que Cristo fez. O testemunho cristão, meus queridos, não glorifica o mensageiro, glorifica o Salvador. Atos capítulo 4, versículo 19 a 20, nos apresenta homens que foram profundamente alcançados por Cristo e por Pedro e João, através do Evangelho. Por isso, não aceitaram abandonar sua missão. Pedro e João estavam diante de autoridades, mas sua consciência estava diante de Deus. Eles poderiam escolher o silêncio, mas escolheram testemunhar. Poderiam preservar sua comodidade, mas escolheram a fidelidade. Poderiam negar aquilo que haviam experimentado, mas declararam: não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Essa deve ser também a convicção da igreja hoje. O mundo pode tentar silenciar nossa voz, mas não pode apagar aquilo que Cristo realizou em nossa vida. Quem foi alcançado pelo Evangelho recebeu uma mensagem para anunciar, uma experiência para testemunhar e uma missão para cumprir. Quem realmente foi alcançado pelo Evangelho pode até enfrentar oposição, ameaças e dificuldades, mas não consegue permanecer em silêncio diante daquilo que Cristo fez em sua vida. Se Jesus realmente transformou minha vida, o que eu tenho feito com o testemunho que Ele me confiou? Eu vou ser aquela pessoa brigão, que procuro me asperar com tudo? Não, eu tenho que defender as coisas de Deus. Tenho permitido que o medo me silencie ou tenho declarado como Pedro e João: não podemos deixar de falar. Que Deus assim vos abençoe, a sua família. Estamos juntos, focados na EBD. E quinta-feira voltaremos aqui na sala do banquete.